Olá, pessoal, este é mais um Fala Carlão, e o Fala Carlão, você já sabe, é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E hoje a gente tem aqui um agronegócio estendido. Todos vocês que acompanham o nosso programa, que acompanham o agronegócio, sabem da importância e do desafio que é a logística no Brasil. Eu tenho a honra de receber aqui hoje o André Façanha. O André Façanha é o seguinte, é engenheiro mecânico, mas o homem largou a engenharia para lá e o negócio dele, eu imagino que hoje seja liderar pessoas e pessoas da prateleira de cima. O homem é o CEO hoje do Grupo Toniato, que tem pé em vários segmentos aí da logística voltada ao agronegócio, e ele vai explicar tudo isso para nós agora, aqui no Fala Carlão. Ô André, obrigado pelo seu tempo, pela sua presença. Muito me honra conversar com você aqui, viu? Para mim é uma satisfação imensa, Carlão, e assim, já começa aí com parabéns pelo seu trabalho aí, que é tão importante aí para o agro, né? Trazendo tanto conteúdo importante, sou fã do seu canal e vamos lá. Pois é, aqui, e eu já sempre falo, já que falei que você é o CEO aí do grupo, tá? Mas aqui a gente esquece isso aqui nos primeiros 3, 4, 5 minutos e a gente quer conhecer um pouquinho do André Façanha. Quem é o André? Você nasceu aonde? Como é que você veio parar no agronegócio? Conta um pouquinho da sua infância para nós, fala aí um pouquinho da sua história. A história é um pouco longa aí, começou muito cedo, né? Eu comecei com 15 anos como menor aprendiz da Baia, no Rio de Janeiro, em Belford Roxo, naquele site produtivo, né? E por Uhum. lá fiquei por 10 anos, passei por diversas áreas dentro da Baia, fui formado lá, preparado e tive chance de fabricar muitos produtos agroquímicos, hoje comercializados aí no mercado, e ter essa felicidade, ter essa formação naquela ocasião, né? No finalzinho desses 10 anos, tive contato com representantes da Alemanha que me ajudaram muito a entender um pouco melhor a logística e me deram essa oportunidade de migrar para a área de logística. Então, tive chance de ajudar bastante a Bayer naquela ocasião e cresci muito profissionalmente, sempre mantendo a minha faculdade de engenharia em paralelo, né, que tinha que dar sequência, mas já estava certo para mim que não seria mais engenheiro mecânico. Eu vi um valor enorme na logística e vi que tinha muito a agregar dentro desse processo. Depois, naturalmente, eu tive uma chance de ir para o mercado, fiquei 5 anos trabalhando numa outra empresa, que é a Latasa, fazendo latas de alumínio, um outro mercado, mas ali me lapidou na logística, aprendi muito também por lá. E, recentemente, né, depois de passar 5 anos de lá, tive um convite de colegas da Baia para participar de um processo de seleção, porque a Baia estava terceirizando a logística dela na planta de Belford Roxo, e ela optou por colocar aquilo como operador logístico. E, naquele momento, o meu nome foi um dos nomes, né, que foi apresentado para a empresa vencedora. Eu passei naquele processo de entrevista, tive a felicidade de conhecer o seu Marciano, o seu Teodoro e o seu Messias, 3 irmãos, sócios do Grupo Toniato, né? E aquilo ali foi uma oportunidade muito grande para mim. Eu fiquei muito feliz de ter sido lembrado pela própria Baia para voltar. É sinal que deixei uma história positiva lá naqueles 10 anos, né? E tive a chance de entrar no desafio totalmente novo, ir para uma empresa nacional, deixar a cadeira de um executivo de uma grande multinacional ou a empresa que eu estava operando naquela ocasião, que era a Latasa, e tive a chance de engajar ali dentro e entrar num projeto enorme, que era construir um galpão de alta performance dentro do site da Baia, onde ficam todos os produtos químicos lá, né? E aí a gente teve a chance também de ir para a Alemanha lá em 2005, passando pela França, pela Turquia, para conhecer tudo. A Baia, naquela época, rasgou o projeto, falou, puxa, agora vamos fazer junto, né? Que vocês já ganharam. E ali a gente teve a felicidade de trabalhar 2 frentes. Uma frente era implementar aquele projeto, e a outra, como era um contrato de longo prazo, de mais de 10 anos, era desenhar o operador logístico do Grupo Toniato para o futuro. E eu trabalhei muito intensamente nisso e tive a felicidade de, depois de implantar esse projeto com sucesso, crescer,
desenhar uma estratégia de desenvolvimento para a empresa, que até então tinha em torno de 400, 500 colaboradores. Hoje nós somos mais de 2.200, né? A gente tinha ali dentro um desenho de estrutura de frota de 100, 200 veículos, hoje já ultrapassa 700. A gente atuava com poucas indústrias, hoje a gente tem a felicidade de trabalhar para todas as indústrias do mercado agroquímico, e não só para essas indústrias, mas para o canal inteiro. E a gente tem um lema aqui na empresa, né? Nós existimos para ajudar nossos clientes a venderem seus produtos. André, deixa eu te falar, você foi realmente brilhante aí na sua explanação, você já começou, você resumiu uma barbaridade a sua carreira. E eu queria agora, já que o assunto aqui é logística, e quem acompanha o meu trabalho aí desde 2000 Bom, eu estou no agronegócio desde 1988, essa empresa aqui, Grupo Public, tem 33 anos, e há 6 anos atrás, quando eu comecei esse negócio do Fala Carlão, aproveitando algumas viagens que eu estava fazendo pelo interior do Brasil, eu me lembro, e vou deixar aqui na descrição desse vídeo, o Fala Carlão número 2 ou número 3, que eu estava lá no Mato Grosso, numa rodovia, né? numa estrada que não tinha asfalto, a ponte era dois sarrafos de madeira gigantes, né? Então, eu olhava aquilo e falei, meu Deus do céu, que país é esse, né? O Brasil, acho que está tudo por fazer, por isso que inclusive por isso que eu sou otimista com o Brasil, né? Porque eu acho que a gente ainda tem quase tudo para ser feito. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, quando a gente fala em logística, o senso comum, talvez, é pensar numa partezinha só da logística. E eu vou aproveitar que hoje estou com um professor de logística aqui falando com a gente, para que você explique para o nosso telespectador que esse trabalho começa muito antes do transporte, né? Então, eu queria que você desenhasse mesmo aqui para o pessoal que não perde nenhum Fala Carlão, como que é esse processo de logística. E eu acho que você começou bem explicando essa história do galpão para a própria Bayer, enfim, para outras companhias. Como é que funciona? Não é simplesmente só aquilo que a gente vê na foto, no caminhão passando na estrada, alguma coisa assim, né, André? Exatamente, Carlão. Fico muito feliz com essa oportunidade aí, né? Na prática, a logística ela está presente na cadeia de abastecimento inteira, né? Uhum. As pessoas associam muito a logística ao transporte, mas a logística começa muito antes disso, né? Ela começa no planejamento, onde todas as indústrias estão ali analisando demandas, definindo como atender ao mercado com a melhor eficiência possível, né? E esse mercado agro, ele é um mercado que tem diversas variáveis, chuva, o clima por si só, uma série de cotações, tem tudo, né? Então, imagina quão difícil é planejar, conhecer essa demanda e, a partir dessa demanda, começar a preparar todos esses produtos, muitos deles importados, que têm que chegar no tempo certo para essas fábricas. Eles têm que ser formulados com muita eficiência, com muito capricho, para que as moléculas atendam ao objetivo fim dela. Depois, eles têm que ser cuidados, que aí entra a gente, manuseando esses produtos, coletando ele na fábrica, levando ele para o armazém, aguardando ali o momento certo de avançar esse estoque, porque não dá para estar com o produto todo num lugar só. O Brasil é um país continental. Como que a gente atende isso com eficiência? A gente tem que ter CDs avançados. Então, automaticamente, esse produto, em algum momento, tem que ser avançado para os pontos estratégicos dos centros de distribuição. E aí entra essa infraestrutura logística, que não é só estrada, quer ter galpão, quer ter estrutura de operação nessas regiões todas, né? E aí, uma vez que esse estoque está avançado, ele está mais próximo do ponto de consumo. E aí, nesse momento, que é a última perna, a gente fazer essa entrega pronta, com a maior eficiência, no prazo mais curto possível, permitindo previsibilidade, que muitas das vezes ele vai ser aplicado de avião, então você tem que saber que aquele produto está chegando. E nessa jornada, a gente tem que lidar com um monte de desafio. A segurança patrimonial não é brinquedo hoje, todo mundo está envolvido no agro,
e mexe com agroquímico, sabe do que eu estou falando, e aí tem que estar na mão de especialista, que tem armazenagem, estruturas de armazéns robustas, né, com alta segurança, um transporte muito confiável, muito bem preparado, muito bem diligente e muito bem monitorado. Então, existe uma torre de controle que faz a gestão ponta a ponta de todo esse processo para que o cliente final seja super bem atendido pelos nossos clientes, né? Então, tentando resumir, a logística está na ponta a ponta. Ela está de pegar o princípio ativo, que muitas das vezes é importado, até entregar o produto na mão do produtor e, em alguns casos, até ajudar nessa aplicação com eles, em alguns casos. E no processo reverso, a colheita, o processo de trazer o grão, de levar isso até o porto para permitir que seja exportado. Usando modais inteligentes, então, ela não está presente só no modal rodoviário, a gente tem que olhar a sustentabilidade, então tem a cabotagem, tem o ferroviário para longa distância, e a gente está feliz que cada vez a estrutura do nosso país melhora mais, o que cada vez nos motiva mais a investir e ajudar os nossos clientes a venderem. É o nosso propósito. A gente não tem molécula, né? Então a gente tem que escolher os clientes e fazer isso chegar em cada ponto, né? Espetacular. Bom, você falou aí, já deu uma pista para nós aqui, agora eu quero que a gente fale do negócio em si, né? O Grupo Toniato, você falou que quando você começou eram 400 pessoas, hoje são 2.200, você multiplicou quase por 6 já esse negócio, e eu queria que você falasse, então, quais são as divisões de negócio, o que o Grupo Toniato tem e que oferece aí para os clientes. E eu falo para vários clientes, nós falamos muito da indústria, e eu queria aproveitar, fazer um parênteses aqui e mostrar para todo mundo aqui a nossa revista Agro Revenda, que é a plataforma de conteúdo da distribuição agro, aqui nossa apoiadora aqui do programa, viu? A revista Agro Revenda está um espetáculo. Olha só, isso é sinal de que o agronegócio está bombando aqui, 160 páginas, uma revista que fala tudo sobre distribuição, desde a distribuição de produtos veterinários, insumos agrícolas, cooperativas, enfim, essa é a nossa apoiadora. E vocês estão junto com esse povo todo aí, né, André? Fala para nós. Perfeito. Então, quando a gente fala de negócios do Grupo Toniato, a gente tem um primeiro negócio, que a gente tem uma construtora, né? A gente compra a área e constrói galpões. Por quê? Porque muitas das vezes a estrutura física de armazenagem não está onde o produtor precisa. Então, agora, recentemente, nós compramos área em Rio Verde, compramos área em Dourados e estamos com 2 armazéns que vamos inaugurar agora ali em outubro, agora, mês que vem, né? Já vai estar sendo inaugurado com grandes embarcadores e para ajudar o canal como um todo das revendas, né? Porque o produto está próximo do mercado consumidor. Mas o agro, a estrutura física, muitas das vezes não está lá. Então, a gente criou um negócio de engenharia e esse negócio saiu de 10 mil metros quadrados. Hoje a gente fala em torno de 370 mil metros quadrados de armazém de alta performance, fora mais de 1,5 milhão de metros quadrados de área já comprada. Então, isso é um negócio da empresa, a engenharia, porque a gente não encontrou isso onde o cliente precisa e a gente tem que dar solução para esse cliente, né? Uma vez tendo o armazém, a gente entra com um segundo negócio, que é a logística, que é o cuidar do produto, né? E a gente cuida desse produto dentro do armazém, fazendo o recebimento dele, a armazenagem dele, toda a movimentação dele, numa estrutura de segurança plena, garantindo segurança do produto e patrimonial, para que seja feito depois a entrega final, no momento que o produtor precisa, da fração que ele precisa, né? E, além disso, nesse bloco de logística, aí é bem legal que a gente cuida do produto na fábrica do cliente, que a gente faz a intralogística. As nossas mãos, dos nossos 2.200 colaboradores, 660 pessoas, estão ali dentro de operações que a gente chama de intralogística. Elas manuseiam o produto antes mesmo, quando ele saiu da linha de fabricação, a gente já está ali cuidando dele, pega ele na fábrica, transporta ele, ou pega a empilhadeira, armazena ele, guarda ele, e depois avança para esses CDs. Então, esse braço é o da logística. E da doca do galpão, sentido o cliente destino, entra o negócio de transporte. Muitas das vezes fazendo o que a gente chama da logística de entrada, que é o tal do inbound, que vamos desde o porto até trazer para os CDs ou para as fábricas,
até das fábricas e dos CDs até o ponto de destino. Nesse ponto de destino, a gente tem ali dentro as indústrias entregando lá, muitas das vezes direto para o produtor, cooperativas, distribuidores, e a gente avançou um pouco mais, porque a gente vê a necessidade que o mercado da revenda, da distribuição, ele tem se profissionalizado muito, né? A gente percebe isso claramente ali com o próprio AgroGalaxy, com a Lavoro, com várias outras iniciativas, e eles precisam dessa infraestrutura. Então, também a gente ajuda o canal a vender, oferecendo a suportação logística. E não para por aí. Tem a engenharia, tem a logística, tem o transporte e tem 2 novos negócios que estão a pleno vapor. Um deles é a tecnologia, que hoje não se fala mais nada, não se faz mais nada sem tecnologia. Então, nós temos uma empresa de tecnologia que fornece a gestão logística desses clientes, inclusive do canal das revendas. Ajuda muito, inteligência artificial, torre de controle para saber onde o produto está, como é que a gente torna isso o mais eficiente possível, porque a informação ela vale ouro nesse negócio, né? Principalmente pela própria dificuldade de planejamento e de assertividade na previsão. Então, isso virou um valor tão grande para a gente criou uma empresa que faz só isso. E, por fim, a gente tem um outro negócio que, com muita humildade, a gente foi convidado a ajudar o mercado do canal, das distribuidoras, dos cooperados, das revendas, né? Em desafios que eles tinham. Caramba, como é que eu vou armazenar aqui? E a gente tem a capacidade de projetar um prédio, né? Que a gente faz isso. Hoje, mais de 300 mil metros quadrados de galpão. Então, a gente foi ali começar a ajudar, desenhar as necessidades dele, muitas de processo, como é que eu cuido disso, porque eles são muito bons em relacionamento, em mercado, em manejar a demanda, mas falta essa infraestrutura. E com a profissionalização, veio aquela parte toda de organização dessa gestão de todas essas revendas consolidadas e, obviamente, tem uma oportunidade de melhoria na logística. E aí é onde a gente entra. E temos feito muita ajuda ali dentro, e aí é Brasil afora, né? E é o que eu brinco, né? A gente ajuda, mas aprende muito. E é isso que vem norteando a gente para a gente nascer no nosso plano de crescimento para o Cerrado e para consolidar o Brasil como um todo, nascer no lugar certo, onde o produtor precisa, onde ele tem demanda. E ali a gente ser uma boa opção para o mercado e dar essa sustentação toda, ajudando essa turma toda a vender e colocar aí o agro cada vez mais no local que ele merece, que é no alto. Ô, André, rapaz, eu estou simplesmente assim, admirado com toda a sua capacidade de entendimento de cada um desses negócios. Me fala um pouquinho, como é que é seu dia a dia? Você tem, como é que, porque só faz isso com uma equipe muito boa, né? Porque me conta um pouquinho como é que é, em cada ponto desse uma equipe preparadíssima, né? Porque é muito, vamos dizer assim, muito a chave, né? Imagino que são negócios que precisam expertises muitas vezes muito diferentes umas das outras, né? Exatamente, Carlão. E aí, qual é a vantagem, né? Eu nasci dentro do agroquímico, né? Então, isso é um valor que a gente tem dentro da empresa, né? Então, eu falo com meus colegas da indústria, né? Eu só estou no outro lado da cadeira, mas a gente fala a mesma língua. E, obviamente, quem está ligado a mim, e eu sou muito grato por isso, que eu tenho uma equipe aqui que tem pessoas de 30 anos, 20 anos, o mais novato aqui tem 14 anos, os diretores estão ligados, né? E tudo profissional, né? Hoje em dia, isso já está tudo na mão deles. Eu só ajudo, inspiro, desafio, né? E ajuda nesse planejamento de crescimento. E a gente tem lá uma divisão de agro, que eu tenho o Daniel Bastos, que é um excelente cria da casa, que é o cabeça da divisão agro dentro do Grupo Toniato, Daniel. Uma oportunidade, ele vai poder conversar muito também com vocês aí. É quem está à frente aí, e eu estou na retaguarda junto com ele, dando essa suportação. É um cara super diferenciado. Tem uma divisão que é químico, que a gente não trabalha exclusivamente para o agro, né? Porque o agro precisa de insumo para formular. E esses insumos a gente está presente em diversos canais aí dentro, né? A gente atua também em outras demandas do setor agro. O agro precisa, por exemplo, de tinta para pintar os seus implementos, as suas propriedades, e a gente leva essa tinta, que é um produto químico também, de grandes marcas, né? Como da BASF, como da AkzoNobel, de vários outros, Sherwin-Williams.
são todos clientes nossos, que tem uma sinergia entre esses dois negócios, né? E aí eu tenho olha só como são as coincidências da vida. Esses dias mesmo eu falei aqui com o Antônio Lacerda, que é vice-presidente da BASF, e ele estava me contando lá sobre tinta e as coisas, as curiosidades desse mundo, né? São muito bacanas. Então, o Lacerda ali é cliente nosso, nós temos uma relação com a BASF de mais de 37 anos, né? Que Todas as maravilha. indústrias químicas que a gente opera, e a BASF é uma delas, e muito importante para nós, que a gente tem muito carinho, nos ajudou. Foi a primeira indústria química que nos abriu a porta lá atrás, né? E depois veio a esteira, vieram todos os demais. A gente começa a buscar eficiência. Então, quando a gente coloca o agro e coloca a tinta, a gente tem uma conexão nisso, porque onde você tem isso, a gente aprendeu, volto a falar, com muita humildade. Eu visitando Sorriso, Sinop, Não Me Toque lá no sul, eu já rodei o país afora aí, e aí você vê uma revenda de agro e vê uma revenda de tinta. E o agro tem muita sazonalidade, a tinta é mais linear. Então, como é que a gente consegue desenhar um negócio que combine e que gere uma aderência para que a gente dê competitividade, para o custo por hectare ser menor, para que o produto do meu cliente chegue afete menos essa estrutura toda que o agro do Brasil precisa cada vez ser mais competitivo. E aí a gente criou uma condição ali dentro muito robusta que contribuiu para esses players todos que a gente hoje operacionaliza os produtos deles, né? Então, são iniciativas importantes nossas. Então, você estava falando da divisão agro, que é o Daniel. Ô, Daniel, você vai se preparando aqui, nós vamos conversar muito aqui. Quem sabe nós vamos bolar uma semana especialíssima aqui só sobre logística, né? Porque é um tema bastante necessário, né? Eu vejo que assim é muito necessário, a parte de segurança patrimonial é muito necessária. Se a gente construir aí um debate aí, pegando umas 2, 3, 4, 5 pessoas ali, cada um de uma ponta dessa indústria, eu acho que vai ser muito rico e muito orientador, né? Eu já estive visitando muito o campo e eu via lá estruturas e você via um rapazinho lá doido, como é que eu faço para ter uma estrutura porta-pallet, né? Você via estrutura porta-pallet soldada, né? Ele não tinha acesso a uma empilhadeira. Então, assim, a gente tem o dever, a missão de levar esse conhecimento para lá, né? Acho que isso passou a ser um propósito do Grupo Toniato. Daí surgiu a consultoria logística. E só complementando, igual tem o Daniel no agro, tem o Silvio no químico. Então, esses dois diretores de negócio, né, eles são o meu braço direito e esquerdo, olhando como é que estão os negócios da empresa como um todo. E aí, obviamente, a estrutura nossa tem que ser enxuta para caber dentro das tarifas, né, que é sempre um desafio para nós, e os demais diretores eles estão sempre atuando em conjunto para entregar isso. Então, não é o Façanha, que é meu sobrenome, né? E todo mundo me conhece como Façanha. Só minha mãe que me chama de André. Então, fica bem à vontade. A sua mãe e eu chamava, agora eu vou chamar de Façanha também. Viu? Pode chamar de Façanha. Porque para atuar na logística e na logística do agro, tem que ser Façanha. Você faz façanha aí. Deixa eu te falar, essa empresa, me parece, você até colocou muito bem, e eu vejo na sua fala e no seu olhar, no seu rosto, você tem jeito de dono, entendeu? Você tem espírito de dono. Me conta como é que é esse lado da empresa. Você já até falou o nome dos fundadores aí, eu gostaria que você repetisse o nome dos fundadores da empresa. Me conta um pouquinho essa história da empresa aí, que você deve saber, essa história de cor e salteado, acho que vale a pena a gente falar um pouco disso. Legal. O seu Marciano, né, que foi quem me fez o convite, né, na verdade, ele era um bancário e comprou a Toniato Transporte quando ela era bem pequena, e é uma empresa de origem do Rio de Janeiro, lá da região de Volta Redonda, e trabalhava para a CSN. Desde então, ele com os irmãos dele, o senhor Teodoro e o senhor Messias, desenvolveram o negócio. Chegou no momento que a empresa teve que se especializar e ela escolheu o nicho de mercado de atuação de mercado de alto valor agregado, e dentro disso tinha o agroquímico, tinha o químico e outros, né? E aí surgiu essa conexão minha, quando eu fui convidado pela Bayer para participar do processo de seleção, e vim para a empresa. Dali a gente desenhou um plano estratégico, quando estávamos na Europa, né? Para desenvolver aquele projeto que eu falei no início da Bayer. A gente, em paralelo, visitou operadores de logísticos globais lá. Eu visitei lá mais de 3 empresas. E aquilo foi o grande presente, junto com esse contrato de longo prazo que nos exigia profissionalização.
e ali a gente fez um planejamento estratégico de longo prazo para o Grupo Toniato, que a gente vem entregando. E nesse processo de entrega, né, hoje existe o seu Marciano, o seu Teodoro, né, os controladores do Grupo Toniato, e eu participo também ajudando eles nessa jornada aí. Que espetáculo, viu? Olha, como é, a sua família, a sua mãe, são um cara jovem, 40 e poucos anos, e imagina quanta lenha, tem muita façanha para ele fazer ainda aí nesse mercado, hein, André? Tem muito ainda, tem muito. E na logística tem que ser tudo otimizado, né? Então, por exemplo, lá falando um pouco de mim, né? Lá em casa, de uma vez só, eu fiz 3 filhos, né? Trigêmeos, Que é no meio isso? dessa confusão toda. Então, eu tenho 3 menininhos lá dentro, já tem 15 anos, são maiores do que eu. E depois, sem juízo, veio mais uma menininha, que tem lá 12 anos, vai fazer 13 agora. Então, a família é grande e a gente tem que trabalhar muito, né? E eu fico muito feliz na opção que eu escolhi, né? Eu amo a engenharia mecânica, gosto, mas eu sou apaixonado pela logística e depois que eu conheci o agro, aí a explosão perfeita, né? O país tem vocação para isso, tem muita oportunidade, acho que a gente está só começando e com esses 46 anos, tendo trabalhado 31, eu acho que ainda pode trabalhar mais 30 aí, se me permitirem, a gente vai, na saúde, né? A gente vai continuar ajudando aí, nessa de ajudar que a gente vem construindo essa história bacana aí. Passanha, deixa eu te falar, de certa forma você até já comentou isso, mas eu queria deixar isso claro e queria terminar a nossa conversa dessa forma, né? Eu sempre tenho dito que eu conheço bastante o Brasil e o Brasil está cheio de coisa para fazer, tem estrada para fazer, tem aeroporto para fazer, tem porto para fazer, assim, todos os grandes problemas, os grandes gargalos do Brasil, na minha visão, eu queria até que você me falasse uma visão romântica demais, mas na minha visão romântica, eu acho que todos esses desafios, todos esses gargalos, todos esses problemas, eu apostaria todas as minhas fichas que é por conta disso tudo que nós vamos ficar ricos, porque a gente tem tudo para construir. Eu queria que você, para fechar essa entrevista, falasse um pouquinho da sua visão de futuro, da sua visão de Brasil futuro, como é que é? O Brasil é um celeiro de oportunidade, né? Então, óbvio, tem muita notícia triste, muita coisa que roda a nossa periferia e a gente não pode negligenciar. Mas a gente tem que ser positivo e tem que ser otimista. E existe muita oportunidade. Eu acho que o desafio do empreendedor é ele enxergar essas oportunidades onde elas não estão tão claras para todo mundo, né? E apostar de uma forma muito consistente nessa jornada. Então, eu vejo que, do ponto de vista logístico, né, a gente tem um desenho muito claro, nós vamos consolidar o Brasil, isso é uma questão de tempo e pouco tempo, que a gente tem isso muito bem desenhado, e uma vez fazendo isso, a gente vai dar voos maiores, né, porque a gente entende que essas oportunidades, de fato, elas existem, e a gente tem que estar lá porque o mercado precisa de nós nesses pontos. A gente vê o mercado agro se desenvolvendo organicamente, é um crescimento espetacular. Então, se a gente não ajudar a sustentar isso, como é que ele vai avançar, né? Então, eu vejo assim, quem está na esteira do agro hoje no Brasil, ele tem um horizonte aí de 10, 20, 30 anos de muito trabalho, muita oportunidade, né? É desafiador a questão de custo, óbvio, porque a gente tem que entregar resultado para quem interessa na última linha, que é o produtor, ele tem que realizar mais por hectare, porque o nosso produto é um produto global, e ele tem que fazer sentido dentro das cotações todas que tem, e a gente é sensível a isso, mas a gente entende com muita humildade que a gente contribui em algum grau para os nossos clientes diretos, né, para essa missão de botar o Brasil na posição que ele merece. E ele vem crescendo a passos largos, e quando a gente olha a tendência de 5, 10, 15, 20 anos, aí não tem mais o que falar, né? Aí a história recente já diz o que vai acontecer daqui a 5, 10 anos. Requer aposta, requer risco e requer competência para administrar tudo isso, né? E é assim que a gente tem feito a nossa jornada aí. Competência que vocês têm demais. Eu agradeço imensamente aqui a presença do André Façanha. O homem é uma façanha, realmente mostrou para a gente aqui a importância da logística. Ele é o CEO do Grupo Toniato. E eu agradeço imensamente, viu? Olha, André, deixa eu te falar. Aqui é o seguinte, tem gente que não gosta muito de assistir vídeo, não tem muita paciência para olhar nossos vídeos,
Mas pensando nessa turma, nós desenhamos também, a gente tem um negócio chamado Podcast Radar Agro. Então, se você é desses que gosta mais de ir para a esteira, não tem muito tempo, quer só ouvir, você também pode acompanhar nosso trabalho lá no podcast Radar Agro do Grupo Public. Você vai ter lá tanto a playlist do Fala Carlão, quanto a playlist do Papo de Prateleira, que é sempre uma conversa que interessa muito aos revendedores de insumos agrícolas e produtos veterinários. E para você que está acompanhando a gente aqui no YouTube e ainda tem a coragem de me dizer que não se inscreveu ainda no canal, gente do céu, se inscreve lá no canal. Eu já estou ficando rouco de tanto falar para vocês. E aperta o dedo lá naquele botãozinho inscrever-se, que está vermelho. Se tiver vermelho, deixa ele cinza. Aperta o sininho para receber as nossas notificações. Você ficar sabendo que o André vai vir aqui. Então, você tem que receber essa informação para você não perder nenhum vídeo. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Principalmente, você tem que fazer igual. Eu tenho certeza que a turma do Façanha vai fazer. Vamos espalhar esse vídeo aqui pelo Brasil inteiro. Vai ou não vai, Façanha? Com certeza, com certeza. E para você que está na audiência nacional e internacional do canal do Boi, muitíssimo obrigado, um forte abraço. Eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu, André Façanha. Um abraço, muito prazer em participar com você. Tudo de bom, conta comigo. Fui, gente. Valeu.